Os festivais de Israel. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. E seus. Significado espiritual. Introdução. Festas e festivais são uma característica de todas as principais religiões. A maioria das pessoas que se dizem cristãs celebram Natal e a Páscoa. Algumas também celebram outros dias sagrados. Os hindus têm um grande número de festivais, e budistas e muçulmanos certamente têm alguns. Quando nos voltamos para a Bíblia, encontramos bastante material sobre o tema das festas judaicas e absolutamente nada sobre as chamadas festas cristãs. Isso porque o Natal e a Páscoa não são realmente festas cristãs, mas sim festas pagãs disfarçadas. Para uma discussão sobre este assunto, leia Festivais da Igreja e Festivais na Antiga Aliança, Nova Aliança e Igreja. Decidi usar a palavra festival em vez da palavra festa. Traduções bíblicas mais antigas usam a palavra festa para as celebrações judaicas. No entanto, no uso moderno do inglês, a palavra festa implica algumas pessoas se reunindo para uma grande refeição, enquanto festival significa uma grande reunião de pessoas, geralmente de todo o país, não especificamente para comer. A palavra festa, portanto, descreve muito melhor o que acontecia nas diversas celebrações judaicas. Não eram primariamente momentos de comer, mas sim momentos de Assembleia Nacional para celebrar grandes eventos em sua história e períodos do ano agrícola. Antes de considerarmos festivais individuais, devemos nos perguntar por que precisamos estudá-los. A mesma pergunta pode ser feita sobre muitas outras passagens das Escrituras. Por que estudar o tabernáculo? Ou as ofertas levíticas? Ou por que estudar a longa história do povo de Israel? O apóstolo Paulo nos dá uma resposta direta. Estas coisas aconteceram como figuras para nós. 1 Cor 10:6. Os festivais e cerimônias da Antiga Aliança, bem como a história do povo judeu, são todos figuras para nós da verdade espiritual. Toda a Escritura aponta primeiramente para o próprio Jesus e, em segundo lugar, para as nossas próprias vidas e experiências, à medida que nos tornamos cada vez mais manifestações dele. As 7 festas da lei judaica são as seguintes. Datas do mês do festival: 15 a 22. Outras festas foram adicionadas posteriormente, como o Purim na época de Ester e o Hânecá na época dos Macabeus. Essas 7, no entanto, foram as festas originais da Torá ou Lei de Moisés. As principais referências bíblicas aos festivais são: Festival de Referência, Páscoa. Resumo: Dia da Expiação. Todos os festivais. Todos os festivais. Deuteronômio 16, 1 a 17. Todos os festivais. Agricultura e história nacional são os 2 temas principais que permeiam a maioria das festas. A Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa dos tabernáculos são históricas e comemoram a libertação do Egito e a jornada pelo deserto. A agitação do primeiro feixe, o Pentecostes e, novamente, a festa dos tabernáculos são celebrados em diferentes estágios da colheita. Assim, a festa dos tabernáculos, que é o clímax das festas, une esses 2 temas, como veremos mais adiante com mais detalhes. As festas ocorrem em 3 grupos que, como tantas outras coisas nas Escrituras, formam um padrão. Havia 3 festas no primeiro mês, uma no terceiro mês e 3 no sétimo mês. As 3 primeiras formam o grupo da Páscoa e falam do início de nossa experiência espiritual. A festa de Pentecostes, no terceiro mês, é uma fase posterior. As 3 festas do sétimo mês são o grupo dos tabernáculos e falam da maturidade espiritual. 7 é o número da perfeição espiritual, e a festa dos tabernáculos, que é a 7ª festa e ocorre no sétimo mês, fala da perfeição de nossa caminhada com Deus.
Todos os homens israelitas eram ordenados na lei a comparecer diante do Senhor em Jerusalém 3 vezes por ano durante essas 3 principais temporadas de festas. Mesmo hoje, as passagens aéreas para Tel Aviv de todo o mundo são mais caras e menos disponíveis nessas épocas. Levítico 23 começa falando do sábado semanal. Era um dia em que os israelitas deveriam cessar seu trabalho normal. Era um dia separado para Deus. Todas as festas também eram consideradas sábados, quando nenhum trabalho normal deveria ser feito. A lei também exigia que ofertas fossem feitas em todas as festas. Entre elas, a Páscoa e os tabernáculos eram ocasiões especiais em que grandes quantidades de ofertas de sacrifício eram oferecidas. Esses 2 requisitos de descanso e sacrifício nos ensinam uma verdade fundamental. Todas as bênçãos de todas as festas vêm da oferta e do sacrifício de Jesus no Calvário por nós. Tudo vem dele. Descansamos no que Jesus fez e não podemos ganhar nada com nossos próprios esforços. Eles nos ensinam outra verdade. Devemos fazer sacrifícios no reino natural e reservar tempo que poderia ser gasto em trabalho ou prazer proveitoso e entregá-lo a Deus. Sacrificamos o material para ganhar o espiritual. As festas são como um mapa que mapeia nosso progresso espiritual em Deus. Nossa jornada começa na Páscoa, com o derramamento do sangue do Cordeiro. Prossegue até o Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo e o antegozo da plena herança. Seu objetivo final é a festa dos tabernáculos. As Escrituras têm outros mapas para nos ajudar a alcançar nosso destino espiritual. A jornada dos israelitas do Egito à Terra Prometida é a mais conhecida. Como os israelitas, precisamos atravessar o Mar Vermelho, lutar contra os amalequitas, atravessar o deserto e cruzar o Rio Jordão antes de conquistarmos a terra espiritual de Canaã, que se tornará nosso Israel. O tabernáculo é outro mapa. Devemos percorrer seus 3 pátios. Havia um pátio externo, onde todo o povo podia trazer suas ofertas. Havia um lugar santo onde somente os sacerdotes podiam entrar. Por fim, havia um Santo dos Santos, no qual somente o sumo sacerdote podia entrar, e ele só entrava uma vez por ano. O Santo dos Santos era a própria presença de Deus. Esses 3 pátios correspondem, creio eu, aos 3 grupos de festivais. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós o conhecemos primeiro como o caminho. Depois, o conhecemos mais profundamente como a verdade. Finalmente, o conhecemos como a vida. Um caminho ou estrada não tem utilidade ou significado fora do destino ao qual conduz. Mesmo a verdade não é um objetivo em si, mas apenas nos ajuda a alcançá-lo. A vida é o grande objetivo e o clímax da nossa jornada. A morte é a separação de Deus. A vida é a união com Ele. Descobriremos que o caminho, a verdade e a vida também correspondem aos 3 grupos de festivais. Todos estes são mapas para nos ajudar em nossa peregrinação. O mapa não terá valor algum para aqueles que não desejam fazer a jornada. Há um custo e um sacrifício envolvidos. Sacrificamos o que nossos olhos naturais podem ver para alcançar aquilo que é revelado aos olhos da fé. Algumas pessoas vivenciam a Páscoa em suas vidas. Sabem que o Cordeiro de Deus morreu por elas. Regozijam-se com o perdão de seus pecados, mas, por relutância ou ignorância, não conseguem chegar ao Pentecostes e, muitas vezes, se opõem àqueles que desejam ir mais longe com Deus. Outros desejam ir além de suas experiências iniciais com Deus e prosseguir rumo ao Pentecostes, ao batismo e ao poder do Espírito Santo. Infelizmente, porém, muitos dos que vivenciam o Pentecostes acreditam que não há mais nada e se contentam com o que têm. Permanecem no deserto e nunca cruzam o Rio Jordão que os separa da terra prometida. Felizmente, também existem aqueles que desejam cruzar o Rio Jordão e prosseguir rumo à soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Esses são os que vivenciam a festa dos tabernáculos. A ênfase principal deste texto será, portanto, nas 3 festas do 7º mês: trombetas,
expiação e tabernáculos. São as festas que agora precisamos descobrir e vivenciar por nós mesmos. A Páscoa. As festas do primeiro mês centravam-se na Páscoa. Esta festa relembrava os eventos dramáticos que ocorreram quando os filhos de Israel saíram do Egito. No Egito, eles eram escravos. Mestres cruéis os forçavam a trabalhar duro. Gerações de israelitas viverão e morreram sem conhecer a felicidade ou a liberdade. Finalmente, Deus ouviu seu clamor e enviou um libertador para libertá-los. Moisés os conduziu para fora do Egito e, por fim, para a terra de Israel. Na noite da partida, o anjo do Senhor matou o primogênito de cada família egípcia. Os israelitas foram instruídos a matar um cordeiro e colocar seu sangue nas portas de suas casas. Quando o anjo do Senhor viu o sangue, passou por cima daquela casa, e o primogênito não foi morto. As famílias judias celebram a Páscoa judaica todos os anos até hoje. Nós, que seguimos Jesus, celebramos uma Páscoa espiritual. Para nós, Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu para nos salvar dos nossos pecados. Nossas sentenças de morte foram canceladas. Somos gratuitamente perdoados e perdoados. O Cordeiro de Deus carregou nossos pecados por nós, com toda a sua terrível penalidade. Como os israelitas de outrora, somos um povo redimido. Este festival é o ponto de partida da nossa experiência em Deus. Através do sangue de Jesus, somos redimidos ou resgatados para Deus. Inicialmente, pertencemos a Deus por direito de criação. Ele nos criou. Estamos perdidos para Ele pelo pecado que nos separa dele. Jesus, o Cordeiro de Deus, ofereceu-se, representado em seu sangue vital, para nos resgatar para Deus. Com base nisso, agora pertencemos a Ele e somos sua propriedade. Este é um fato fundamental que sustenta toda a nossa experiência espiritual. Fomos resgatados para Deus e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e Ele é o nosso Deus. A festa dos pães asmos. No dia seguinte à Páscoa, começava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. A festa dos pães asmos também teve sua origem na saída do Egito. Fermento ou levedura é uma substância que faz a farinha crescer. Quando os israelitas deixaram o Egito, não tiveram tempo para o fermento crescer o pão. Tiveram que comê-lo sem fermento. Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus eram mestres da lei de Moisés, dada por Deus. No entanto, eles adicionaram todas as suas interpretações e tradições a ela. O resultado foi algo muito maior do que o seu tamanho original, tendo perdido totalmente a sua pureza. Paulo escreveu aos Coríntios: portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Cor 5:8. Para Paulo, a lei era um mestre, pedagogo, para nos conduzir a Cristo, GL 3:24 da manhã. Completamente incapaz de atender às suas exigências, ele viu sua própria natureza pecaminosa e clamou a Deus por misericórdia. Em Jesus, ele encontrou perdão e libertação do pecado. Através do poder do Espírito Santo, ele se tornou capaz de atender às exigências da lei. Para os fariseus, a lei era um meio de manter sua posição e autoridade. Eles pegavam cada mandamento e acrescentavam todo tipo de detalhe ao seu significado. Estabeleciam regras exatas sobre o que era trabalho e o que não era trabalho no sábado. Insistiam no pagamento do dízimo do menor vegetal que crescesse no campo. A observância exata de cada vez mais leis era para eles a maneira de conquistar o favor de Deus. Os fardos de sua lei tornavam-se cada vez mais pesados. Jesus, em contraste, disse que seu fardo era leve. Assim também agora, o caminho da religião é insistir na obediência a cada vez mais leis externas que Deus nunca deu. O caminho de Jesus é uma mudança interior de coração que nos faz guardar suas leis de amor porque isso se tornou nossa natureza interior.
O agitar do feixe das primícias. No dia seguinte ao sábado, após a Páscoa, acontecia a apresentação do feixe das primícias. Essa festa era uma antecipação da festa das semanas, ou Pentecostes, que ocorria 7 semanas depois. Os israelitas foram instruídos a: tragam ao sacerdote um feixe das primícias da colheita. Ele moverá o feixe perante o Senhor para que seja aceito por vocês. LV 11:10 da noite, 11. Esta festa fala muito claramente de Jesus. Sua ressurreição ocorreu neste mesmo dia do ano. Ele se tornou, nas palavras de Paulo, as primícias dos que dormem. Jesus é a primícia, e uma primícia maravilhosa. Mas igualmente maravilhosa é a implicação de que haverá mais frutos. Só pode haver primícias se houver mais a seguir. As primícias não são de qualidade superior às que se seguem. Simplesmente amadurecem antes das outras. Um agricultor ficaria muito decepcionado se o primeiro grão a amadurecer fosse de primeira qualidade, mas o que se seguiu fosse quase impróprio para consumo. É vital perceber que Deus planejou que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ele não queria que Jesus fosse filho único. Queria que ele tivesse muitos irmãos e irmãs mais novos. Na infância, um irmão mais velho geralmente é muito maior, mais forte e mais inteligente do que seus irmãos e irmãs mais novos. No entanto, à medida que todos crescem, as diferenças diminuem cada vez mais e, eventualmente, desaparecem. O plano de Deus, conforme revelado nas Escrituras, é que isso aconteça com Jesus e conosco. Que Deus nos dê olhos para ver esta grande verdade e fé para crer nela. A festa das semanas, Pentecostes. 50 dias ou 7 semanas e um dia após a agitação do primeiro feixe, ocorre a festa das semanas. No Novo Testamento, essa festa tem o nome mais familiar de Pentecostes, da palavra grega pentakosio, que significa 50. Portanto, essa festa, como vimos, representa a plenitude ou a conclusão da agitação do primeiro feixe. Então, um feixe foi agitado diante do Senhor. No Pentecostes, 2 pães foram agitados diante do Senhor. Jesus não está mais sozinho. A cabeça é unida ao corpo. No entanto, ao estudarmos as Escrituras, descobrimos que o próprio Pentecostes também é chamado de Festa das Primícias, LV 11:16 da noite. Sua plenitude ou conclusão é a Festa dos Tabernáculos, no 7º mês. Como pode haver 2 festas das primícias e 2 plenitudes? Simplesmente é assim que Deus opera. Um fim não é um fim, mas o começo de algo maior. Uma semente, quando cresce, multiplica-se produzindo mais sementes, e cada nova semente se multiplica produzindo mais sementes novamente. Cada nova dimensão é a plenitude de uma dimensão menor. Comparada a um ponto, uma linha é uma plenitude. Comparada a uma linha, uma área é uma plenitude. Comparada a uma área, um sólido é uma plenitude. Assim, avançamos de glória em glória e do lugar santo para o santo dos santos. Cada nova bênção é a semente de uma bênção adicional. 50 dias após a primeira Páscoa no Egito, os filhos de Israel chegaram ao Monte Sinai. O que Deus fez ali foi quase tão dramático quanto o que fizera no Egito. Ele desceu a montanha em fogo. Houve trovões e terremotos e uma voz como o som de uma trombeta. Tudo isso foi um prelúdio para a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. O dia de Pentecostes no livro de Atos teve muitas semelhanças. Os 2 eventos estavam obviamente conectados. O Pentecostes teve o tremor do edifício, o som de um vento impetuoso, línguas de fogo e a descida do Espírito Santo. Os eventos no Sinai marcaram o início da antiga aliança e se relacionam com o povo de Israel. O dia de Pentecostes marcou o início da nova aliança e se relaciona com o povo espiritual de Deus. Pentecostes está fortemente associado aos dons e ao poder do Espírito Santo. Naquele dia, pela primeira vez, até onde sabemos, as pessoas falaram em línguas. Nos dias seguintes,
curas maravilhosas aconteceram, palavras de conhecimento revelaram pecados ocultos e portas de prisões foram milagrosamente abertas. Foi um momento glorioso de manifestação divina. A mão de Deus era visível entre o seu povo. Além dos dons, havia ministérios. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Hoje, temos versões verdadeiras e falsas desses ministérios. Que bênção eles são quando verdadeiramente vêm de Deus. Paulo deixa claro que eles são vitais para um fundamento sólido no povo de Deus. Ele declara seu propósito em Efésios 4:12 da manhã -14. Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como crianças, jogados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja 5 ministérios. Feliz é a igreja ou comunidade que tem ministérios e dons dados por Deus e não depende das técnicas, métodos de negócios e entretenimentos do mundo para se proteger do colapso e da desintegração. O Festival das Trombetas. O calendário. No calendário judaico, não havia festivais entre o 3º e o 7º mês. No 7º mês, acontecia o grupo de 3 festivais dos tabernáculos. O primeiro deles, no primeiro dia do mês, era o Festival das Trombetas. Trombetas eram tocadas antes de cada festival individual e no início de cada mês. O Festival das Trombetas é, portanto, um toque de trombeta muito especial, além desses 2 requisitos. É em si um festival, mas também é uma prévia de 2 festivais maiores. É seguido pelo dia da expiação no 10º dia do 7º mês, que por sua vez é seguido pelo Festival dos Tabernáculos, do 15º ao 22º dia. Esses 2 festivais são tão importantes que exigem o Festival das Trombetas para anunciá-los. O Festival das Trombetas nos convoca a avançar para esses 2 festivais que o seguem. O ano religioso judaico começava na primavera, mas eles também tinham um ano civil ou agrícola que começava no outono. Na Inglaterra, é claro, nosso ano letivo começa em setembro e nosso ano fiscal começa em abril. Este ano civil começava no primeiro dia do 7º mês do calendário religioso. Isso significa que o Festival das Trombetas acontecia no início do ano civil. Isso torna um tempo de novos começos para nós em Deus. Para as pessoas do mundo todo, o Ano Novo costuma ser um momento de fazer resoluções para melhorar seus hábitos ou estilo de vida. Essas resoluções raramente duram muito, pois a força de vontade humana costuma ser fraca demais para sustentá-las. Para o povo de Deus, um Ano Novo pode ser um tempo de arrependimento pelo passado e de rededicação para o futuro. O dia da expiação, no dia 10 do 7º mês, era um momento de perdão dos pecados. As trombetas, portanto, são um chamado ao arrependimento e à busca do coração em preparação. Conjunto. As trombetas, nos tempos antigos, serviam a diversos propósitos. O mais importante deles era reunir o povo. Os sinos das igrejas em muitos países europeus serviam ao mesmo propósito em tempos passados. Antes dos tempos das invenções modernas, o toque de uma trombeta era o som mais alto que se podia fazer. Teria sido audível em todo o acampamento israelita no deserto, ou em toda uma vila ou cidade quando os israelitas chegassem à terra prometida. Em toda a Bíblia, encontramos o uso de trombetas para reunir o povo. Em Números, capítulo 10, Deus ordenou a Moisés que fizesse 2 trombetas de prata. Seu primeiro propósito era reunir o povo. Gideão tocou uma trombeta para convocar o povo a lutar contra os amalequitas. Saul usou trombetas para reunir o povo e lutar contra os filisteus. 1 SM 13. 3,4.
Trombetas eram tocadas antes de todas as festas para reunir o povo. Jesus enviará seus anjos com um forte toque de trombeta para reunir seus eleitos dos 4 ventos, MT 00:31. Deus quer que seu povo se reúna, mas onde e como? Deveriam se reunir em igrejas, salões públicos ou em suas próprias casas. Deveriam formar uma superdenominação de todos os verdadeiros crentes. Que tipo de reunião está em sua mente? Sob a antiga aliança, havia apenas um local aceitável para a reunião. Quando os israelitas estavam no deserto, o toque da trombeta convocava o povo a se reunir diante de Moisés, à entrada da tenda da congregação. Essa tenda era onde Deus estava. Quando os israelitas chegaram à terra prometida, Deus escolheu um lugar especial para colocar o seu nome. Buscarão, porém, o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as suas tribos para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. A esse lugar vocês irão. Deuteronômio 12:5. Esse lugar era o templo em Jerusalém. 3 vezes por ano, nas 3 principais temporadas festivas, todos os homens israelitas adultos eram obrigados por lei a ir a Jerusalém. Onde Jesus instruiu seus discípulos a se reunirem. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, MT 6:20. Ele estabeleceu um novo local de reunião no Espírito. Ele não disse, vão à igreja. Ele disse, venham a mim. Ele disse, vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:21. Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. 2 Tessalonicenses 2:1. O princípio fundamental da reunião na nova aliança é que não nos reunimos em um lugar. Nos reunimos com uma pessoa. Nos reunimos com Jesus. Este princípio, sem dúvida, se aplica a todas as festas espirituais que Deus nos deu para desfrutar. No entanto, é especialmente verdadeiro para as festas do 7º mês. Devemos sair de nossas casas e tendas e nos reunir com Jesus. Veja a montagem em conjunto. Um festival para agora. Acredito que este festival tem uma mensagem especial para hoje. Deus está trabalhando de novas maneiras e está chamando nossa atenção para isso. As trombetas estão soando. Antes de Deus manifestar Jesus ao mundo, ele soou uma trombeta na terra de Israel. Ele enviou João Batista para chamar o povo ao arrependimento e preparar o caminho do Senhor. João Batista foi uma trombeta. As vozes da profecia e da revelação haviam permanecido em silêncio por mais de 400 anos, desde a época de Malaquias. A trombeta soou para despertar o povo de Deus e chamá-lo a avançar. Uma etapa totalmente nova nos propósitos de Deus havia chegado. Então, agora, novamente, as trombetas soam. Deus está convocando o seu povo para se unir e para avançar. Creio que estamos entrando em um novo ano com Deus. O dia da expiação. Fundo. O dia da expiação, conhecido por muitos pelo seu nome hebraico Yom Kippur, era a festa mais solene do calendário, seguida pelas mais alegres festas de Israel. Mentes atentas aos caminhos de Deus reconhecem facilmente esse padrão. As dores do parto devem preceder o nascimento de um filho. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus teve que sofrer e morrer antes de poder ressuscitar e ascender ao seu Pai. O dia da expiação diferia de outras festas por ser a única festa absolutamente obrigatória do ano. De acordo com a lei, qualquer um que não a observasse seria eliminado do meio do seu povo. LV 23:9. Também era diferente por não ser um festival agrícola, nem um festival de memória nacional. Estava relacionado ao sério tema do pecado. Era um período de jejum e arrependimento. Na tradição judaica, os 10 dias entre a festa das trombetas e o dia da expiação são dias de preparação. São um momento de autoexame. O Ano Novo Judaico ocorre na festa das trombetas e, portanto,
o dia da expiação é um momento para apagar todos os pecados do ano anterior. Apenas uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação por si mesmo e por todo o povo de Israel. Nesse dia, os pecados deles eram purificados. Citando Levítico 4:30, porque nesse dia a expiação será feita por vocês, para purificá-los. Então, diante do Senhor, vocês serão purificados de todos os seus pecados. Liberdade e libertação. A purificação do pecado é a preparação necessária para as maiores bênçãos da festa dos tabernáculos. No início do nosso relacionamento com Deus, reconhecemos que pecamos e o ofendemos. Com grande alívio de espírito e consciência, vemos que o Cordeiro Pascal foi sacrificado por nós, para nossa redenção e perdão. Com alegria, passamos a experimentar a provisão de Deus e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, vem o choque à medida que gradualmente descobrimos um princípio do pecado que ainda governa e domina nossas vidas. Paulo reconheceu que o bem que queria fazer, não podia fazer, e que o mal que não queria fazer, ele fez. Precisamos de mais do que perdão. Precisamos de purificação interior. Precisamos de libertação do poder do pecado que habita em nós. Seu domínio sobre nossas vidas deve ser quebrado. É isso que encontramos no dia da expiação. Esse pensamento de perdão total e restauração é enfatizado pelo que acontecia a cada 7 anos no dia da expiação. Todo escravo hebreu era liberto. O 49º ano, ou o ano do jubileu, era ainda mais importante. Naquele ano, no dia da expiação, todo escravo era liberto, e qualquer terra que tivesse sido vendida era devolvida ao seu antigo dono. Tudo isso era uma provisão maravilhosa para o antigo povo judeu e os estrangeiros que viviam entre eles. No entanto, em linguagem figurada, apontava para algo infinitamente maior, que Paulo descreve em Romanos 8:18-22. Ali, ele nos diz que toda a criação geme e sofre em escravidão, esperando ser libertada para a perfeita liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus serão os primeiros a serem libertos para essa maravilhosa liberdade. Toda a criação então os seguirá. Os escravos hebreus retratam os filhos de Deus que são libertos primeiro. Os escravos estrangeiros correspondem ao restante da criação, cuja liberdade eventualmente se segue. Esta verdade é muito grande e difícil para nós compreendermos e crermos. Os fatos a seguir, retirados das obras de Arthur Ware e Frank Payne, dão testemunho adicional disso. Um ano extra foi adicionado aos 49 anos de jubileu, que, portanto, eram considerados 50 anos. Um jubileu de jubileus, ou 50 vezes 50 anos, equivale, portanto, a 2.500 anos. Adivinhe o que aconteceu no jubileu dos jubileus, 2.500 anos, após a queda de Adão. Foi exatamente o êxodo de Israel do Egito. Essa foi, no plano natural, a maior libertação de escravos em toda a história. Exatamente 80 jubileus, ou 4.000 anos após a queda de Adão, algo ainda maior aconteceu. Jesus morreu no Calvário para libertar a criação da escravidão na qual o pecado de Adão a havia mergulhado. Leia a cronologia bíblica e o ano do jubileu para artigos separados sobre este assunto. Sofrimento e humilhação. Como um homem ou uma mulher pode ser liberto do pecado? Paulo responde: aquele que morreu está justificado do pecado. Rm 6:7. A morte física nos separa totalmente para sempre de tudo o que diz respeito a este mundo. Homens mortos não pecam. Alguns dizem que só seremos livres do pecado quando morrermos fisicamente, mas Paulo diz o contrário. Em Romanos 6, ele fala da libertação do pecado por estar morto, sepultado e ressuscitado com Cristo. Essa é a morte que nos liberta, e o dia da expiação fala disso. A festa dos tabernáculos é a ressurreição. O que essa morte significa em nossa experiência?
Ao estudar a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, você os verá passando pelo vale da sombra da morte. Os sonhos de juventude de José foram destruídos quando ele se viu injustamente acusado e jogado numa masmorra em terra estrangeira. Ele teve que sofrer antes de poder se erguer à direita do faraó para livrar seu povo da fome e da morte. Moisés também teve que vivenciar a morte de seus planos e ambições ao se transferir da posição mais alta no Egito para o trabalho desprezado de um pastor nas terras áridas e inóspitas do deserto do Sinai. Para ele, o sofrimento e a humilhação eram o caminho para a maior demonstração física do poder de Deus registrada nas Escrituras e a maior revelação de sua vontade já expressa em palavras humanas. Antes que Davi pudesse se assentar no trono de Israel, ele teve que se esconder em cavernas, longe da ira de Saul, e compartilhar sua vida com um grupo de oprimidos. Ele teve até que deixar a terra de Israel e viver com os inimigos de seu povo, os filisteus, antes que Deus o exaltasse e o tornasse o rei mais famoso da história. Esses homens e outros como eles sofreram antes do seu tempo de bênção e exaltação. Seus sofrimentos não foram inúteis ou sem propósito, mas Deus os usou para pôr fim ao seu orgulho, às suas ambições e à sua obstinação. Algo neles morreu. Suas vidas não lhes pertenciam mais. O mundo perdeu o direito sobre eles. Eles pertenciam totalmente a Deus e tornaram-se plenamente disponíveis a Ele. Sua própria morte para o mundo foi sua qualificação para governá-lo em justiça e transmitir-lhe a bênção de Deus. Jesus deixou claro aos seus discípulos que não deveriam esperar popularidade. Eles os expulsarão da sinagoga. De fato, está chegando a hora em que quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Disse-lhes, João 16:2. A oposição e a rejeição viriam daqueles de sua própria sociedade, que pareciam os mais ávidos por servir ao Deus que eles mesmos adoravam. Sofrimento e humilhação certamente virão para todos os que buscam seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Para cada um, a forma exterior desse sofrimento será diferente e a intensidade poderá ser maior ou menor. Deus sabe o que está fazendo e adaptará a sua obra exatamente às necessidades de cada um de nós. Não devemos, portanto, nos deixar desanimar por nossas aflições ou comparar nossas vidas com as de outros que parecem ter um caminho mais fácil ou diferente. Em vez disso, devemos acolhê-los como acolheríamos o bisturi do cirurgião que remove um câncer que ameaça a vida. Eles são enviados por um Pai Celestial cujo único propósito é o bem de seus filhos. Nosso pecado interior deve ser removido, e nosso Pai Onipotente não tem outra maneira de fazê-lo. Precisamos acrescentar mais um pensamento ao nosso tema do sofrimento. O dia de Pentecostes foi uma grande festa com 120 pessoas em um cenáculo, parecendo bêbadas. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrou sozinho no Santo dos Santos. José, Moisés e Davi estavam sozinhos em seus sofrimentos. Jesus, ao derramar sua alma na morte, clamou, meu Deus, por que me abandonaste? No Pentecostes, nossa comunhão é em grande parte com o homem. No dia da expiação, caminhamos a sós com Deus. Este dia solene em que os judeus tinham que jejuar e humilhar suas almas terminou na mais maravilhosa libertação. Eles não foram apenas perdoados, mas também purificados de todos os seus pecados e totalmente libertados. Esta foi a preparação para a alegre festa que se seguiria. Paulo fala de toda a criação gemendo e sofrendo enquanto aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos de Deus são aqueles que passaram pela purificação e libertação do dia da expiação e entraram na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. O festival da colheita. Diferentes Bíblias em inglês traduzem o nome hebraico, Sukkot, etc., como tabernáculos, cabanas, tendas ou abrigos. Abrigos é provavelmente o significado mais próximo. Vou me ater ao seu nome mais conhecido, tabernáculos. Este festival também é chamado de Festival da Colheita.
É o festival da colheita completa e, portanto, o clímax dos propósitos de Deus. O trabalho de um agricultor não vale absolutamente nada se ele não tiver uma colheita. Ele contempla suas plantações com prazer porque sabe que, quando chegar a época da colheita, terá campos cheios de alimento. Sem a colheita, todo o trabalho de semear, regar e remover ervas daninhas seria uma completa perda de tempo. Assim acontece com Deus, a quem Jesus descreveu como o agricultor. Pessoas que não acreditam na colheita têm dificuldade em entender os propósitos de Deus. Nada parece fazer sentido. Isso acontece em nossas vidas pessoais. Muitas coisas acontecem que não conseguimos compreender. Parecem frustração e sofrimento desnecessários. Quando o fruto ainda não chegou, não há nada em que se possa ter prazer. Quando chegar o nosso momento pessoal de colheita, tudo será diferente. Rejubilaremos com grande alegria ao compreendermos o propósito das provações pelas quais passamos. O mesmo se aplica ao nível mais amplo da igreja. Olhamos para o povo de Deus agora e vemos muita confusão. Em parte, isso se deve ao cumprimento das palavras de Jesus. Deixem que ambos, o trigo e o joio, cresçam juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e tragam-no ao meu celeiro. Mateus 1:30 da tarde. Com muita frequência, quando o povo do Senhor se reúne, crentes e descrentes sentam-se lado a lado. Nós mesmos também somos, com muita frequência, uma mistura de fé e descrença. Em um nível ainda mais amplo, no mundo em geral, vemos ainda mais confusão. Muitos descrentes apontarão para o derramamento de sangue, a fome e a angústia, questionando a existência de Deus. Novamente, podemos dizer que os propósitos e planos de Deus ficarão ocultos até a colheita. Chegará o tempo em que, segundo Zacarias, 2:16 da tarde, até os gentios subirão a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, e celebrar a festa dos tabernáculos. A própria criação será libertada da escravidão da corrupção e introduzida na liberdade da glória dos filhos de Deus, Romanos 8:21 da manhã. O Festival da Perfeição. A festa dos tabernáculos é a 7ª festa e acontecia no 7º mês. Também durava 7 dias, embora um 8º fosse acrescentado ao final para uma assembleia solene. Por isso, é fortemente marcada pelo número 7, que é o número da plenitude e perfeição espiritual. É a plenitude da colheita da qual Pentecostes foi o início. Devemos vê-la, portanto, como representando a perfeição de nossa experiência espiritual em Jesus. Cada festival é um tempo de descanso ou Shabá. O 7º festival é, portanto, o Shabá dos Shabás ou o Festival dos Festivais. Assim como o Santo dos Santos era santo mesmo comparado ao lugar santo, a festa dos tabernáculos é uma festa mesmo quando comparada a outras festas. Comparadas a ela, são como tempos comuns. Cada festival é anunciado pelo toque de trombetas. A festa dos tabernáculos é tão importante que o toque de trombetas é um festival à parte. Um rei de reis é um rei mesmo entre reis. Um senhor de senhores é um senhor mesmo entre senhores. Um jubileu de jubileus, como vimos, era bastante excepcional, mesmo entre jubileus. Assim, a glória da festa dos tabernáculos fará com que a glória das outras festas pareça pálida em comparação. A partir disso, podemos ver que estamos caminhando em direção ao grande clímax dos propósitos de Deus. Deus não está travando uma batalha perdida ao se esforçar para restaurar a Igreja à sua pureza original contra a competição do materialismo, do modernismo, do comunismo e de outras religiões. Ele está avançando para algo muito maior do que tudo o que já existiu. Aqui, devemos comparar a festa dos tabernáculos à Páscoa. Na Páscoa, os judeus se lembravam de seu tempo no Egito. Eles haviam sido escravos dos egípcios e, por meio de Moisés, Deus os libertou e os tornou um povo independente.
Eles contrastavam a liberdade com a escravidão. Nos tabernáculos, eles se lembravam de seu tempo no deserto. Na terra prometida, os israelitas viviam em casas, possuíam terras e tinham um suprimento regular de alimentos. No deserto, as coisas eram muito diferentes. Eles se mudavam de um lugar para outro como nômades e dependiam de Deus para o maná que ele lhes enviava do céu. O que era melhor? Era melhor viver no deserto e se alimentar do maná enviado do céu? Ou era melhor viver na terra fértil de Israel, dada a eles por Deus, e viver de sua generosidade? Só podemos dar uma resposta. É melhor viver na terra prometida. Os milagres do deserto, o trovão do Sinai, a água jorrando da rocha, o maná e as codornizes eram provisões maravilhosas de Deus. Foi um privilégio único vê-los e vivenciá-los. No entanto, eram uma provisão temporária para um tempo passageiro. Tudo era muito melhor do que o amargo período de escravidão no Egito, mas ainda assim o deserto não era o que Deus havia planejado para o seu povo. Era um lugar pelo qual eles tinham que passar. Quando os israelitas chegaram à terra prometida, o maná do céu cessou. O tempo dos milagres no deserto havia acabado. O que há na experiência espiritual que corresponda a isso? O que há no Novo Testamento que nos é dito que cessará? O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Pois, em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas, quando chega a perfeição, desaparece o que é imperfeito. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, raciocinava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora vemos em enigma como num espelho, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13:8-12. Paulo diz claramente que, quando vier a perfeição, os dons do Espírito, línguas, conhecimento e profecia, cessarão. Os dons do Espírito são como inspirações repentinas que nos elevam temporariamente da nossa pobreza espiritual para o reino de Deus. São como picos no fornecimento de energia elétrica, quando a voltagem sobe momentaneamente muito acima do seu nível normal e depois cai rapidamente. Em Jesus, isso nunca aconteceu. Não era necessário. Ele vivia em Deus. Esses preciosos dons do Espírito não são o melhor de Deus. São uma provisão graciosa para aqueles que são imaturos e ainda não têm a mente de Cristo habitando neles. Quando Paulo disse, agora vemos obscuramente, grego, em enigmate em enigma, como num espelho, mas então veremos face a face, ele deve ter pensado nas palavras de Deus sobre Moisés. Quando um profeta do Senhor está entre vocês, eu me revelo a ele em visões, falo com ele em sonhos. Mas isso não é verdade sobre o meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Números 12:6-8. Moisés havia passado dos dons inspiradores do Espírito para um conhecimento e experiência mais profundos de Deus. Quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, parece que ele sabia que não havia alcançado o mesmo lugar com Deus que Moisés. Certamente era uma de suas primeiras cartas, e 20 anos depois ele poderia muito bem ter escrito algo diferente. O que ele escreveu aos filipenses da prisão foi semelhante. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou que já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:12-14. Algumas pessoas podem pensar que é quase blasfêmia sugerir que podemos ir mais longe na experiência espiritual do que Paulo. Mas devemos nos perguntar: os personagens bíblicos são perfeitos. Eles sabiam de tudo. Eles estabeleceram recordes espirituais insuperáveis.
Deus é um Deus de crescimento e progresso. O próprio Paulo foi dramaticamente convertido na estrada para Damasco. Essa experiência foi o início de uma caminhada com Deus. A partir daquele dia, ele cresceu em sabedoria, entendimento e conhecimento de Deus. Mais do que isso, ele cresceu em amor, alegria e paz. Podemos traçar esse crescimento através do livro de Atos e, em seguida, através de suas cartas. Ele cresceu e se tornou um grande e maravilhoso homem de Deus que serviu sua geração e, em seguida, milhões de outros através das cartas que escreveu. Ainda assim, Deus é um Deus de crescimento, progresso e revelação contínua. É lógico acreditar que haverá santos nos tempos vindouros que irão mais longe do que Paulo. Isso não é blasfêmia, mas simples bom senso. Acredito que Jesus é o único personagem da Bíblia que fez o recorde histórico de uma vida insuperável de comunhão contínua e perfeita com Deus. Pentecostes é o reino dos dons e sinais. Ele acontece no início do verão. Dons são muito diferentes de frutos. Dons são dados instantaneamente. Os frutos levam muito tempo para amadurecer e amadurecer. Eles atingem a perfeição somente após suportar o calor do verão. Sinais nunca têm valor em si mesmos. Seu valor está naquilo para o qual apontam. São sinais de que o fruto pleno virá. Devemos suportar o calor do verão, necessário para o amadurecimento dos frutos. Tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, os dois temas da colheita e da lembrança nacional se unem. Era celebrada por 7 dias, depois de ter escolhido o produto da tua eira e do teu lagar, DT 4:13 da tarde. O trabalho da colheita havia terminado e era hora da celebração. O método de celebração, ainda observado de forma modificada pelos judeus hoje, era incomum. Deus ordenou aos judeus que pegassem ramos de palmeiras e choupóis e construíssem abrigos nos quais deveriam viver por 7 dias. Fizeram isso para se lembrarem de que, por 40 anos, viverão em tendas enquanto vagavam pelo deserto. A palavra tabernáculo significa uma habitação temporária, semelhante a uma tenda. Nas Escrituras, é usada como uma imagem do corpo humano, refletindo a brevidade do nosso tempo neste mundo. Paulo se refere aos nossos corpos terrenos como tabernáculos. João afirma: o Verbo se fez carne e habitou entre, ou em, nós. Jesus veio para residir temporariamente em um corpo humano. Há fortes evidências de que ele realmente nasceu na festa dos tabernáculos. Tudo isso indica que as glórias da festa dos tabernáculos se cumprirão nesta vida. Deus habitará em seu povo enquanto eles ainda estiverem em seus corpos mortais. Esta festa não fala de glórias em um céu futuro, mas do que acontecerá aqui na terra. Nosso estado futuro, depois de deixarmos estes corpos mortais, certamente será maravilhoso, muito além da nossa imaginação atual, mas a festa dos tabernáculos fala de glórias que são para aqueles que entram na plenitude da filiação enquanto ainda estão em seus corpos carnais. Pouco antes de sua morte, Jesus disse aos discípulos que ele e seu Pai viriam a eles e fariam morada neles. A experiência suprema em Deus é que ele deve habitar em nós e nós nele. Esta é uma unidade total, como quando dois líquidos se misturam e perdem sua identidade um no outro. Eles não podem mais ser distinguidos. Quando você coloca leite no chá, o leite está no chá ou o chá está no leite. Não se pode dizer, porque eles estão completamente perdidos um no outro. É assim que será com Jesus e conosco. Quando as pessoas nos virem, elas o verão. Água viva. A festa dos tabernáculos é mencionada apenas uma vez no Novo Testamento, em João, capítulo 7. No início desse capítulo, Jesus se recusou a subir a Jerusalém para a festa, apesar da pressão de seus irmãos, dizendo-lhes que o tempo ainda não havia chegado. Na metade da festa, ele apareceu em Jerusalém e, no último e mais importante dia da festa, fez esta proclamação impressionante: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus fala de uma fonte de vida localizada dentro de nós. Esta é a consequência direta de ele habitar em nós. Não precisaremos mais levar as pessoas a alguma outra fonte para obter suas bênçãos. Quantas vezes indicamos às pessoas reuniões, conferências, lugares, livros e fitas dos quais elas podem receber vida espiritual? Infelizmente, a fonte de vida em nós era insuficiente para as suas necessidades. Nos estágios iniciais da nossa caminhada com Deus, somos como a lua. Refletimos uma glória que não nos pertence. Deixamos passar a luz do sol, pois não temos luz própria. O luar é melhor do que nenhuma luz, mas não é nada comparado à luz plena e clara do sol. O sol tem luz própria e também emite calor e cura. Jesus falou de rios de água viva fluindo. Fluir é algo que acontece o tempo todo. Rios fluem noite e dia continuamente e nunca param. Fluir é parte inerente de sua natureza. Acredito que havia um fluxo contínuo e ininterrupto de água viva de Jesus para todos ao seu redor que eram de alguma forma capazes de recebê-lo. Essa é a sua promessa para aqueles que o seguem até a festa dos tabernáculos. Quando este rio de água da vida fluir com força total dos filhos de Deus, a visão de João sobre o rio da vida no último capítulo do Apocalipse se cumprirá. Terá chegado o tempo da cura das nações. Conclusão. Consideramos as 7 festas que Deus concedeu a Israel por meio de seu servo Moisés, em ordem consecutiva, como experiências distintas pelas quais devemos passar. Isso é parcialmente verdade, mas não totalmente. Quanto maior o edifício, mais firme deve ser sua base. À medida que continuamos nossa caminhada com Deus, nosso fundamento não permanecerá estático, mas se tornará cada vez mais forte. Nunca superaremos a Páscoa. Continuaremos a crescer em profundidade de compreensão e admiração no conhecimento de que somos redimidos e pertencemos a Deus. Os dons pentecostais, em vez de terem desaparecido, terão se consolidado em uma experiência contínua com Deus. Devemos prosseguir, cientes de que as maiores glórias e manifestações de Deus nos aguardam. Não devemos nos esforçar para recriar as glórias do passado. Não devemos sequer nos apegar às coisas boas do presente. Devemos abrir mão do bem para que possamos receber o melhor e o melhor. Devemos prosseguir, como Paulo, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Festivais na Antiga Aliança, Nova Aliança e Igreja.